Bora continuar a série de 20th Century Boys. Essa versão 2 em 1 que a Panini tem lançado aqui no Brasil, também chamada de edição definitiva. Então, bora lá? Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, rapazes e raposas, vocês estão bem? Eu sou o Kim Martins, você está aqui no Review Express, canal dedicado a falar de leitura, literatura, quadrinhos, assuntos que envolvem esse universo da leitura. Recentemente eu soltei um vídeo aqui, vou deixar linkado caso você não tenha visto, sobre o primeiro volume de 20th Century Boys. E agora a Panini já soltou o volume 2, depois de um belo atraso, eu comento isso lá no outro vídeo, um atraso de praticamente 7 meses, eles soltaram agora o volume 2 na sequência do 1, bem rapidinho. Aqui nós vamos ter compilados os capítulos 22 até o 42 ou 43, se não me engano, desse mangá fantástico do Naoki Urasawa. Bem, vale lembrar que esse vídeo aqui está repleto de spoilers desse segundo volume, então fique aqui por sua conta e risco. Nesse volume aqui, o passado e o presente eles vão se cruzar mais uma vez, apesar de termos muito menos de passado. Nesse primeiro volume aqui tem muito mais flashbacks, aqui ainda temos, mas em menor quantidade, em menor escala. A história ela ainda alterna entre o passado do Kenji, que é o nosso personagem principal, né, e os seus amigos, com também os eventos atuais. Fica claro que o misterioso livro das profecias, escrito por eles quando crianças, né, naquele grupinho deles lá, está sendo usado como um roteiro para os atentados reais cometidos pelo culto, pela seita do enigmático amigo. Aqui no volume 2, o Naoki Urasawa ainda não revela quem é o amigo, ele dá várias pistas, ele deixa entendido quem é, mas ainda não vemos o rosto dele, né? Não sabemos de fato quem é esse cara. O Kenji ele está cada vez mais desconfiado e ele começa a reunir os seus antigos colegas daquele grupinho, né, do seu grupo de infância, para investigar e impedir as tragédias previstas. Já teve várias tretas em lugares do mundo, Londres, São Francisco, o próprio Japão, e ele quer impedir isso. O amigo, que é o nosso arqui-inimigo aqui, ele aumenta a sua influência e ele começa a conquistar apoio público através de alguns macetes, alguns truques midiáticos e alguns eventos, entre aspas, milagrosos, né? Como a aparente ressurreição de um cara e tal. Enquanto isso, o Kenji e o grupo dele vão atrás de rastros do passado, buscando pistas, ligando os atos que o amigo tem cometido às histórias contidas no livro das profecias que eles escreveram brincando na infância deles. E eles começam a perceber que o amigo pode ser alguém do passado, alguém que eles conheciam, alguém que tinha conhecimento desse livro das profecias, porque tudo que está acontecendo está escrito lá. Então a trama aprofunda-se nas investigações do grupo. Eles descobrem os planos de ataque biológico, com vírus mortal, muito semelhante ao que está escrito no livro. Eles desconfiam de um ataque no aeroporto, que eles também tinham escrito no livro e que de fato acontece. Então essa suspeita de que o amigo é um antigo colega de infância ganha muita força, especialmente quando surgem pistas de que esse colega se sentia excluído e era um cara que era cheio de rancores. Aí a paranoia começa a crescer e os seguidores do amigo se tornam cada vez mais agressivos. É incrível ver a influência do amigo na mídia, na política, na polícia. Cara, um negócio de seita, assim, muito bem construído. Aliás, o Naoki Urasawa faz isso muito bem, né? Ele consegue traçar, tecer, melhor dizendo, uma trama complexa, mas ela vai ficando complexa aos poucos. Você vai sendo convidado a entrar nessa complexidade toda e você consegue entender tudo muito bem. Kenji e os seus aliados, eles intensificam a mobilização deles para conter o inimigo, que é o amigo. Eles tentam alertar a sociedade sobre o perigo iminente, mas eles enfrentam muita dificuldade devido a toda manipulação, todo esse controle da mídia que o aceita, que o culto tem. A tensão aumenta com as ações desse inimigo, surgem novos obstáculos,
novas perseguições, novas desconfianças, e os caras percebem que eles estão correndo contra o tempo. Afinal de contas, no livro das profecias dizia que o mundo ia acabar, e eles estão correndo contra isso. O amigo coloca em prática uma parte crucial dos seus planos, provocando eventos muito catastróficos que abalam a sociedade japonesa, como eu disse, uma explosão no aeroporto em Osaka. A galera, o Kenji e os seus amigos, eles sofrem perdas dolorosas e eles começam a perceber o verdadeiro alcance das ameaças, o quanto que aquela imaginação deles no passado pode ser perigosa no presente. Cara, a atmosfera de urgência é enorme nesse segundo volume. O grupo se vê diante de uma iminência de um confronto direto com uma força que parece estar sempre um passo à frente deles. Aqui nós temos, no finalzinho do volume 2, já começa o desenvolvimento daquele robô, né? Um robô de 50 metros de altura, que solta raio laser pela mão e tal, aquela loucura que eles imaginaram como criança, e aqui isso aparece. E é revelado também por que o professor que é sequestrado aqui no começo do primeiro volume, o que ele tem a ver, qual que é a função dele, e é justamente essa, a de construir esse robô. Mais uma vez, Naoki Urasawa mata a pau. Ele consegue te prender de uma maneira magnética, de verdade. Você não consegue parar de ler isso aqui, você quer ver página pós página pós página. E aqui entra a minha primeira preocupação com a Panini, porque o volume 3 disso aqui ainda nem apareceu no site. Não sabemos quando vai ser lançado, não tem data de pré-venda. Por enquanto, estou gravando isso aqui no dia 22 de abril, não tem nada. Espero que eles deem continuação de forma contínua, né? Com espaçamento, respeitando a periodicidade correta de que foi planejado para esse material. Falar um pouquinho da edição, uma coisa que eu vi um pouquinho de diferente, mas isso também não afeta em nada, é que... não mostrei sem a sobrecapa, né? Aqui nesse volume 2, nós temos uma folha de guarda aqui, que é de papel crochê. E no primeiro volume não é assim. Ele tem uma guarda cinza e já começa numa página colorida de offset mesmo. E aqui mudou, é um crochê, não sei porquê. Outra coisa que eu gosto bastante em mangás é esse tipo de página aqui, ó, que tem um resumão da história e uma relação de todos os personagens. Cara, são tantos nomes, tanta gente, que eu acho muito bacana quando tem esse tipo de coisa pra você tá lá no meio, caramba, quem que era o fulano de tal? Aí você volta aqui, como se fosse um glossário de personagens, né? Muito bem, gosto muito. Esse personagem que tá aqui na sobrecapa é o Ocho, que é um personagem que nós vemos que ele tá desaparecido no primeiro volume, né? Ele fazia parte da turminha, mas os caras não sabiam dele, não tinha notícia, e aqui no volume 2 ele volta. Nós vemos onde ele estava, o que aconteceu com ele nesse período todo, um pouco da infância dele, bem legal. Ele está na Tailândia, com certeza ele vai ser um cara muito importante para a trama, porque ele se junta ali como um dos cabeças dessa revolução contra o amigo junto ao Kenji. Gostei muito, um material assim primoroso. Tô ansiosíssimo para ler a continuação disso aqui, como eu disse, tomara que a Panini não pise na bola com relação à periodicidade. Esses capítulos aqui, eles marcam uma parte muito importante na narrativa do 20th Century Boys, né? Porque tem uma mistura de crítica, de mistério, drama psicológico, isso tudo é aprofundado aqui. E a trama vai mostrando como que eventos que aparentemente são inocentes, coisas do passado, podem ter repercussões devastadoras a médio e longo prazo. Então, cara, tô muito ansioso para ler o terceiro volume. E eu quero saber de vocês. Você tem acompanhado? Você já leu isso aqui na primeira vez? Diz aí pra mim nos comentários, vamos trocar uma ideia. Essa foi a resenha de hoje. Beijinho no seu bumbum e até a próxima.